continuidade, né? Que iniciamos lá contra o São Paulo no Morumbi, uma equipe imensa como o São Paulo, vem de um momento adverso de 3 resultados ruins, mas sabemos da grandeza e da dificuldade que vamos encontrar contra essa grande equipe de São Paulo. Tem alguns jogadores, entre eles o William Corrêa, que está sendo negociado. Infelizmente não podemos contar com o William, né? Ele está envolvido no meio de uma negociação, então a gente sabe que o jogador nesse momento não está com a cabeça, né, legal para poder que nesse momento possa estar focado aqui 100%, mexe com qualquer profissional, então nós reunimos, preferimos preservá-lo até que a situação dele seja resolvida, né, e vamos contar com os profissionais que nós temos aqui, com os jogadores que nós temos aqui para essa partida e com certeza vamos conseguir fazer uma equipe competitiva no jogo de amanhã. O esquema de jogo que você utilizou lá deu certo, vai ser o mesmo daqui? Vai ser um esquema de jogo competitivo, né? Nós treinamos, fizemos um bom treinamento, saí muito satisfeito e amanhã a gente vai divulgar a escalação uma hora antes e com certeza a equipe vai ser tão ou melhor competitiva do que foi contra o São Paulo no Morumbi. Rodrigo Pastana disse, falando com ele, entrevistando ele, que o Ceará tenta aí também trazer um volante lá do Cruzeiro e o empréstimo, prolongar o empréstimo do Thiago Carvalho. Como eu falo, a diretoria tem trabalhado bastante, tem entendido que a gente pode e precisa ter um elenco qualificado e competitivo. O Thiago chegou, foi muito bem, se adequou rápido, se colocou à disposição. É um jogador que a gente conta com ele e podemos ter uma novidade aí de mais um segundo volante, porque a impossibilidade de contar com o Hernandes e essa possível transferência do William Corrêa, a gente precisa de mais um jogador para o setor e a diretoria tem trabalhado bastante para isso. E o meia, será contrato ou você vai encontrar um meia aqui neste elenco? O Ceará está atrás de um camisa 10, tem trabalhado bastante, esperamos o mais rápido possível ter alguma novidade. Enquanto isso, a gente, com a ausência do Ricardinho, vamos tentando construir um camisa 10 aqui dentro do nosso elenco. Estamos trabalhando bastante para isso. 3 partidas, as últimas 3 vitórias, isso é bom? Isso é importante porque a equipe precisa pegar o gosto da vitória. Como eu falei uma vez para vocês, você começa a perder, você começa a ficar com o ombro baixo, se conformar com as derrotas e uma equipe começa a acostumar a perder, não é bom. Então nós retomamos o caminho da vitória, pegamos o gosto de vencer e vencer é bom. Tivemos uma semana maravilhosa de trabalho para a gente, para vocês, para a torcida e mais uma vez o Ceará volta a vencer, volta a acostumar com as vitórias. Isso é muito importante para uma equipe vencedora como o Ceará. Marcelo, sobre esse segundo volante, você já tem ele em vista? É um jogador que isso que está pegando para a negociação fluir em relação a Ceará Cruzeiro? Você já tem algo em mente em relação a esse jogador lá que pode vir do Cruzeiro, esse segundo volante? Nós temos um banco de dados, né, que a gente acompanha, né, eu e minha comissão técnica, junto com o Rodrigo, todo mundo. E a gente tem alguns jogadores mapeados, né? Então, assim, é um jogador muito, mas muito qualificado, muito bom jogador, mas ainda tem uma negociação à frente, mas com certeza é um jogador qualificado e à altura para honrar essa camisa do Ceará. O que você acha dessa saída, Marcelo, do William Corrêa? Uma questão diretiva, né? A gente sabe que é um jogador que foi e tem a sua importância aqui no Ceará, mas é um jogador que está em ascensão na sua carreira e chamou a atenção do mercado nacional, né? E a gente lamenta se houver a transferência pela perda de um grande profissional, um grande jogador, mas entendemos que o jogador ele é profissional, ele precisa seguir, né, a vida dele, os passos dele, ele tem uma oportunidade de jogar a Série A e a gente lamenta a ausência, mas deseja boa sorte para ele e que seja o melhor para o jogador e o melhor para o clube. Estava falando desse volante para substituí-lo, né? É possível, Marcelo, que esse volante seja um jogador de categoria de base do Cruzeiro? Não, é um jogador que já está na equipe profissional do Cruzeiro, é um jogador que a gente conhece bem, um jogador qualificado, né? A gente jamais traria um jogador na perda do Hernandes e do William Corrêa se não tivesse o mesmo nível de qualificação. Ô Gouveia, quem é o lateral do Volta Redonda aí? Lateral, volante, que é? Michel. Vou fazer essa pergunta aqui. Tem alguma coisa, Marcelo, ou foi uma indicação sua, alguma coisa desse tipo, não? Não tem nada, não tem nada.
taxativo, direto, não tem nada. Bom, vamos aqui. Você fez um treinamento hoje à tarde, um coletivo com novidades, com o Thiago Cametá do lado direito, com o Wesley no meio campo, com o Siloé no ataque. A cara do Marcelo olhando pra mim. Esse time aí é o que vai pro jogo, Marcelo? Amanhã, 1 hora antes, você vai ficar sabendo. É uma possibilidade? Pode ser. Como é que você posta o teu Ceará diante da vantagem que você tem contra o São Paulo? Sabe o que eu não posso falar? A sua rádio bate lá em São Paulo, tudo isso, e eles estão atentos. Eu boto o Rodolfo para escutar a rádio da cidade dos outros, então eu não posso dar essa pista não, mas é 1 hora antes. Qual é a... Agora, não, eu tô falando assim, Marcelo, o Ceará teve um exemplo contra o Botafogo aqui o ano passado, eu estava conversando há pouco ali com o João Marcos, de ganha o jogo, perdeu a classificação em 5 minutos, e tinha uma vantagem. O que é que você tem trabalhado com os teus jogadores para que esse tipo de coisa não aconteça? É uma boa pergunta. Temos trabalhando eles, sabendo, eles têm que entender que é um jogo de 180 minutos. Né? Nós construímos um bom placar no primeiro jogo lá em São Paulo. A gente sabe da grandeza do São Paulo. O São Paulo faz um gol logo no início do jogo, nós vamos jogar por uma bola, né, que precisamos defender. Então a gente tem que jogar o jogo. A gente não pode entrar com o resultado embaixo do braço. A gente tem que jogar o jogo, propor o jogo. Se a circunstância do jogo fizer a gente jogar com o placar embaixo do braço, na sequência final do jogo nós vamos usar. Mas não podemos pensar em entrar em campo, nós estamos vencendo o jogo por 2-1, e nós vamos jogar com o resultado embaixo do braço. Aí você deixa de propor o jogo, você deixa de buscar o resultado, deixa de ampliar o resultado, e vamos ficar 98 minutos marcando São Paulo. Aí, meu amigo, aí vai ser muito difícil levar essa classificação. Você acha que continuar ouvindo aqui o técnico Marcelo Cabo na coletiva aqui, a imprensa? Vamos ouvi-lo. Gente, eu entendo que o São Paulo vai propor o jogo, ele precisa buscar o resultado, mas ele sabe que ele foi surpreendido no Morumbi. Então ele sabe que ele tem que propor o jogo e ter uma equipe equilibrada no seu setor defensivo. Então eu acho que da mesma maneira eles também têm 98 minutos para tentar buscar o resultado. Eu entendo que eles também venham com uma equipe equilibrada nas ações entre defender e atacar. O time está definido, Marcelo? Na minha cabeça, sim. Você não pode passar para a imprensa? Não. Amanhã, 1 hora antes da partida, eu divulgo a escalação. Só analisando a situação do desfecho para que a gente possa, em cima disso, atuar com a minha área, que é a área técnica da escolha do jogador. Mas a gente precisa o pronunciamento da diretoria. Eurico ou Bruno Edgar? Aí você está falando. São jogadores que apareceram aqui nesse leque aqui para a imprensa, né? Claro que você... Mas são jogadores interessantes, pelo menos você poderia falar sobre esses dois atletas? Todo jogador do Cruzeiro é interessante. O Cruzeiro é uma equipe qualificadíssima, um elenco qualificadíssimo, né? Tem vários jogadores do Cruzeiro que nessa negociação nos interessa. Mas isso aí é um passo que a diretoria está dando e a gente só vai pronunciar na parte técnica quando a gente for consultado pela nossa diretoria. Estamos fazendo as reuniões. O Ceará é um time muito planejado, já está tudo planejado, tudo pronto para a gente saber que diretriz vamos seguir. Então vamos aguardar o pronunciamento do nosso diretor executivo, Rodrigo. Você me disse uma coisa interessante no final do jogo, você disse para a imprensa no final do jogo, de que você sabia a realidade do Ceará, veio porque quis e estava muito feliz com a resposta que esse grupo estava te dando. Inclusive você disse que vocês fizeram um pacto para ser campeão do segundo turno, né? Isso já deu para dormir depois dessas 3 vitórias seguidas? Porque você estava até com olheira, Marcelo. Eu observava, você estava com uma olheira, com olho fundo. Já deu para dormir, já deu para descansar? Está começando a ver as coisas com mais tranquilidade, Marcelo? De ontem para hoje deu, de domingo para segunda não. Saí daqui às 6h30, fui dormir 4 da manhã. Que a gente foi ver o jogo de novo, repete, trabalha. Mas ontem para hoje dormi bem, as coisas começam a melhorar. Mas eu falei quando eu cheguei, eu vou trabalhar 24 horas para tirar o Ceará desse momento e depois nas férias em dezembro a gente dorme mais. E agora é hora de trabalho. Agora outra coisa que também me chamou a atenção, que esse jogo do São Paulo lá te deu umas opções, né? Inclusive você utilizou nesse jogo aqui contra o Paraná, né? Aos poucos você vai conhecendo o time, apesar de estar trocando pneu com o carro andando, como você costuma andar, mas aos poucos você já vem ganhando boas opções. Com o tempo a gente vai conhecendo melhor o elenco, a qualificação individual de cada atleta e a gente vai tornando o leque de opções melhor. Então
E a Copa do Brasil ela está servindo também muito para isso, para eu utilizar aqueles jogadores que eu conhecia jogando contra, mas não conhecia trabalhando. Então começa a me dar mais opções, né, para que a gente possa conduzir a sequência dessa temporada. Alguns torcedores, e aí a gente passa para o lado do torcedor mesmo, acha melhor, e aí a coisa do torcedor, que a tua resposta em relação a essa situação, de que o Ceará tinha que jogar a Copa do Brasil, e foi esse jogo lá contra o São Paulo, mas já foi naquela cabeça do torcedor o que ele quer realmente é sair dessa situação na Série B. Seria melhor, Marcelo, o Ceará não passar de fase, aí uma pergunta pode ser até paradoxal, né? Mas não seria melhor o Ceará não passar de fase para tentar realmente focar só na Série B? A gente, é que nem eu falo com vocês, todo jogo da Copa do Brasil a gente leva aquilo que tem de melhor, mas que não vai comprometer a nossa sequência na Série A. Na Série B. Na Série B, perdão. E é o que está acontecendo hoje. A gente está conseguindo, com um bom planejamento, ser competitivo na Copa do Brasil e ter aquela equipe que a gente acha ideal na Série B. Então, até o momento, o planejamento não deixa comprometer a Copa do Brasil à Série B. Até porque agora estamos tendo retorno de jogadores do departamento médico e a gente começa a ter mais opções. Então, uma competição não chega a comprometer a outra nesse momento. Não sei na sequência, mas a equipe, como uma equipe do Ceará, quando joga uma competição, independente da equipe que vai jogar, ela tem que entrar para vencer. Tem alguma ainda indefinição? Qual é a indefinição que você tem, Marcelo? Está definido. A mesma indefinição que eu tenho, o Osório tem do outro lado também. A gente precisa tentar minimizar, né, e ocultar as armas que a gente pode dar para o inimigo, o adversário, para que a gente possa cada vez mais tentar surpreendê-lo como a gente fez no Morumbi. Você acredita no São Paulo diferente, com alguma diferença em relação ao que foi por lá, Marcelo? Não, mas vão jogar com a mesma proposta, buscando gol, os seus atletas qualificados, tentando reverter o resultado aqui, como eles propuseram o jogo lá. Eu entendo que também eles vão propor o jogo aqui e vai ser um grande jogo. Marcelo, pelo menos toda a cidade, se você passar pelas lojas oficiais do clube, bastante lotadas, expectativa de um grande público. Qual vai ser o fator, qual vai ser a importância do torcedor? Você que jogou junto no domingo, deu pra ver, você participou bastante. Qual vai ser a importância desse torcedor nesse jogo de amanhã? Muito grande, é a presença da nossa torcida, a energia positiva que ela passa para os jogadores, a força que ela nos dá durante a partida é fundamental. Volto a falar, é o nosso 12º jogador, ele nos impulsiona, eles nos motivam, então a presença deles é fundamental para que a gente possa brigar por essa classificação e presentear eles com essa classificação. Você ganha 2 jogadores importantes, o Eusébio e o Cametá. São jogadores que estavam no departamento médico quando você chegou. Passaram, eu acho que o campeonato todo praticamente sem jogar. São jogadores, na minha concepção, importantes que vão te ajudar muito. Bom. Mérito para o trabalho do departamento médico, mérito para o trabalho da transição, da preparação física e o nosso trabalho em conjunto que recuperou e hoje eles estão aptos para voltar. A volta do Siloé também, que é um jogador importante, então isso aí, o Ceará vem trabalhando bastante para que a gente pudesse colocar todos os jogadores em condições para poder disputar essas 2 competições muito difíceis. Ainda em relação ao departamento médico, foi repassado para você a situação do Ricardinho e do Fernandinho, que são os 2 únicos que não participam. A partir de quando você vai poder contar com esses atletas? Ainda está indefinido, os 2. Não temos ainda nenhuma previsão do retorno dos 2.